Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 351 e minguando até 939 dias, 30 de novembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, cumplicidade do marido. Eu estou produzindo, a princípio, eu produzi o amor incondicional de Deus, né? E logo de seguida eu estou produzindo nesse contexto o amor incondicional de Deus, cumplicidade do marido. Vou produzir amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo e amor incondicional de Deus, postura política e cumplicidade. Para que a gente vê, essas são as formações, né, da Guerra Fria, que veio gerando essas cumplicidades sobre a ideologia. Se vocês acompanhar desde o princípio desse título, principalmente quando eu comecei o Amor Condicional, eu fiz o título, agora estou fazendo um subtítulo e vou fazer 3 subtítulos para esse título, Amor Incondicional de Deus. Vocês acompanhem que tudo isso vai estar muito interessante para vocês compreender isso de todas as formas. É muito interessante. Quando vocês fizerem isso, se acompanhando tudo, vocês vão deixar de ser essa vítima social, ok? Se inscreva no canal, sinaliza o vídeo, que isso é importante, ok? Eu sempre deixo na descrição um vídeo anterior para que vocês possam acessar com mais praticidade para vocês voltar. Vejam tudo que foi dito desde o princípio, desde quando eu comecei esse canal, que vai estar muito interessante. Quando vocês fizerem isso, vocês vai deixar de ser essa vítima social, ok? No blog anterior, né, eu estava fazendo a leitura, estou fazendo a leitura de um texto completo, direto, e depois eu volto ele em repartição para que a gente possamos comentar ele. Faço dele umas 4, 5 linhas e faço essa divisão, aí eu venho trabalhando ela em parte para que eu possa para que eu possa estar fazendo comentários sobre o que tem dentro da sociedade e sobre aquilo que eu estou passando para a sociedade. De uma certa forma, vocês compreendem isso, para ficar essa mediação sobre a expressão, sobre o que já tem dentro da sociedade e sobre essa nova consciência que estão nascendo, uma nova consciência para Cristo, ok? Vocês compreendem isso de todas formas e deixa de ser essa vítima social. O último contexto que eu li, ela, eu vou reler ela de novo, depois eu vou entrar no próximo contexto, ok? É importante ressaltar que são 2 corpos para uma consciência. Um corpo da consciência interior, e sendo a palavra da vida, e totalmente espírito, e outro corpo exterior, e que vai para o relacionamento social. Este o mesmo, ele pode se transformar em interior ou exterior, e com podendo ser ambos bom para uma consciência de um corpo, e quando este tem o conhecimento para compartilhar de uma forma justa no corpo, prevalecendo
a sua consciência no corpo, relacionando uma menção justa desta consciência e podendo explicar a verdadeira formação de Cristo. Bom, é só para vocês compreenderem o que foi, quando eu parei, como parei, para que nós possamos dar continuidade. Vou fazer a leitura desse contexto completo e depois eu vou vindo falando nele em parte, que isso é uma nova prática que eu estou adaptando para que a gente possamos, de uma certa forma, compreender ela de todas as formas. Que é quando a gente fala dela em parte, a gente pega as coisas que já tem dentro da sociedade e vai trazendo para esse blog diário que vai ficando muito interessante, ok? Este contexto que eu vou ler vai ficar muito grande, mas depois eu vou vir comentando sobre ela em partes, ok? Vamos seguir em frente, vamos lá. Todo mentor de corpo, ele vai ficar com uma consciência elevada, ou para sua família, e sendo este o marido, ou para sua sociedade, podendo representar trabalho social, ou até mesmo uma funcionalidade de um cargo de uma empresa privada, e representando postura dentro desta empresa de acordo com a exigência local para que para formalizar este ideal de acordo com a empresa privada. Esta consciência elevada pode ser subconsciente de nossa própria consciência, ou seja, ela vai cair direto para o relacionamento social e podendo ter repartição como estar no contexto acima e podendo ser apenas um conflito social quando o mentor não souber relacionar o seu subconsciente, assim como o sentimento financeiro. E se quiser, pode conciliar o subconsciente com a consciência crística. E de forma que esta consciência crística, ela pode estar habitado ou desabitado. Ah, vocês então compreendam isso. Eu comecei falando que todo mentor de corpo ele vai ficar com a sua consciência elevada ou para a família, né? E sendo esse, quando ela vem elevado para a família, ela vai dar uma consciência espiritual do seu próprio corpo, né? Ou ela vai ter duas visibilidade. Suponhamos, não, é sempre assim. Vamos entender. Nós temos dois olhos, um da direita, um da esquerda. A esquerda, ela sempre vai representar o relacionamento social, ela sempre vai estar acima, ela sempre vai estar sendo o relacionamento. Por exemplo, se você estiver dentro de uma empresa, essa direita ela vai representar o cargo de um gerente, né? Ou cargos superiores a outros que estejam abaixo dela. Significa que você tem uma consciência elevada, certo? Igual está aqui, ausentando muitas das vezes desse corpo emocional. É comum hoje em dia as pessoas ela entrar para dentro de uma empresa e é, é, se coordenar, digamos assim, com esse corpo emocional, né? Às vezes a pessoa tem um cargo mais elevado, né? Tá ali tendo autoridade sobre determinada função, então ele usa esse poder que ele tem e junto com o seu sentimento para levar prejuízo às pessoas que estão abaixo dele. Mas não é assim que funciona esse cargo elevado, não é autoridade emocional, é uma autoridade espiritual, é que você vai ter duas consciências, você vai ter duas formas de enxergar, uma com, por exemplo, com os olhos da empresa e o outro com os olhos de um funcionário. Aí você vai ter que fazer uma mediação entre um e outro para dar certo, para não prejudicar o funcionário e nem para prejudicar a empresa. Então fica uma coisa mediana, certo? Mas hoje em dia há conflito. Se você estiver entendendo o que eu estou dizendo, você pode ir na sua empresa, em qualquer lugar, você vai ver que tem essas complexidades dentro da empresa, coisas muito complexas para relacionar com as pessoas. Ela
Ela confunde interesse administrativo com interesses pessoal. Ela vai começar, quando o interesse é pessoal, ela vai aplicar uma emoção a outros que estão abaixo dela, a outros que têm menos condições. Ou seja, isso de uma certa forma é errado. Não é isso. A, condi- a, a consciência elevada não funciona assim. Ela é espiritual. Ela ausenta desse corpo emocional. Para que ela não ficar de uma certa forma, transferindo emoção, fazendo coisas pessoal. Essa consciência elevada, quando ela é consciente, ela é espiritual. Ela vai enxergar, ela vai ter uma consciência espiritual e, ao mesmo tempo, ela vai poder mediar ou a sua consciência do corpo emocional, de uma certa forma, que ele não transfira isso para outro corpo e vai poder transferir, entender também o que há com aqueles que estão abaixo, que está dependendo dele relacionar bem, né? Porque, de uma certa forma, essas pessoas que estão dependendo do relacionamento social, ele está, de uma certa forma, dependendo de um bom gestor, de uma boa administração para fazer isso. O interessante é que você compreenda que esse corpo, quando esse espírito estiver elevado, ele não vai poder ser emocional. Porque se ele for emocional, ele vai deixar de enxergar com os olhos direitos. Por exemplo, ele vai deixar de enxergar com os olhos esquerdos. Em troca, sempre vai invertir. Se você estiver fazendo o seu lado pessoal, você vai enxergar com os seus olhos direitos. O que é os olhos direitos? Você vai estar vendo só os seus benefícios próprios. Enquanto você poderia estar vendo isso aos seus relacionados, às pessoas que dependem de você, aí você vai estar vendo com a sua própria emoção. Você está relacionando a você mesmo, os seus interesses próprios. E não vai dar certo quando você fizer isso, ok? Então, os olhos direito ele vai representar, né, a quem depende desses relacionamentos, e os olhos esquerdo ele vai representar a quem a um cargo elevado, um espírito elevado, né? Uma mediação. Pode ser empresa ou não pode, né? De repente, essa consciência, esses olhos de esquerda, ele representa uma consciência espiritual de um corpo habitado, uma sabedoria, uma inteligência. Aí, dependendo se ele for bom mesmo, a empresa também vai ficar beneficiada, certo? Que ele vai poder usar essa menção espiritual para fazer uma mediação entre a empresa e aquele a quem eles estão servindo dentro da empresa, certo? De uma certa forma, ele não pode fazer isso que eu estava tendo dito ontem, colocar a ideia emocional dele. Sempre é assim. Os olhos esquerdos representam a menção espiritual, mas vamos supor que você não quer ver com os olhos esquerdos, você vê só os seus interesses. Seus olhos direitos, os seus interesses, a sua consciência emocional que está desenvolvendo. E quando essa consciência emocional estiver num cargo superior, ela vai levar prejuízo, porque o certo é você tampar os seus olhos direito, esquerdo, tampa os seus olhos direito para que você não veja com a sua consciência emocional e vai começar a trabalhar a sua consciência espiritual, a sua espiritualidade. Então, os seus dois olhos, ele vai ficar com a consciência espiritual. Porque essa emoção que é sua, também você vai transformar ela para que você não leve prejuízo àqueles relacionamentos que dependem de você, certo? Isso é muito interessante. Aí, quando ele entra para dentro da família, vai ser o marido. Aqui dentro da família já é a mesma coisa, marido, família, né? O marido está aqui. Então, o marido vai ser o relacionamento social de todos aqueles que dependem dele, né? Aquele que ele vai relacionar à sua direita, as pessoas que são dependentes, esposa, filhos, todos aqueles que fica dependente dele vai relacionar na medida que eles se permitem também. Quando se trata também de uma questão de cargo, de empresa, como eu tenho dito, também vai depender muito do funcionário. Quando ele se permite, né, ser relacionado, eu vejo muitas das vezes que a empresa, muitas das vezes, ela relaciona bem os seus funcionários, mas como tudo está em crise, tal, as pessoas começam a gerar contradição, ou começam, vamos dizer com essas palavras, elas começam a apedrejar alguma coisa, sei lá, as pessoas falam cuspir no prato que come, certo? Existem muitas coisas injustas, tanto do lado do funcionário como do patrão, existe. Mas o que eu quero que vocês compreendam é que muitas vezes as pessoas já estão apresentando uma crise já, né, para determinada, né, setor
dentro de um cargo da empresa, ou o marido também está dentro da sua família ali, tá? Às vezes ele é o orientador daquela família, às vezes ele também já está com crise, aí ele vai depender, ao invés dele se tornar uma pessoa que é o mentor, que relaciona a sua família, ele vai precisar das famílias que relacionam ele. Existe essa contradição. O que eu estou dizendo é só para que vocês entenderem como que funciona isso na prática, na realidade. Hoje ela é muito complexa para você entender isso, ok? Depois que nós entendemos, né, que a questão da consciência elevada, que é esse que vai para fora, né? Ele é uma espiritualidade. Aqui é o corpo emocional. Esse corpo emocional pode ser do mentor que está habitado, né? Que está habitado de uma certa forma, que está desabitando dessa consciência, mas ele está habitado. Ele desabita para quê? Para ser um mentor de outros corpos, para que ele seja justo, para que ele não faça das suas emoções um ato pessoal. Sempre é assim. Se você relacionar a sua consciência emocional em primeiro plano, você vai ficar no prejuízo. Sempre você tem que relacionar a sua consciência espiritual em segundo plano. Essa consciência emocional, desabitar ela e fazer dela um segundo plano, para que você não venha levar prejuízo a outra. De outra forma, se quiser entender, vamos fazer uma terapia, né? Muitas das vezes, o que acontece? Você tem uma coisa boa para você, né? Você sabe que a pessoa está precisando mais que você. Aí você tem esse poder, né, de administrar tudo, então você vai lá e pega para você. O que eu quero dizer com isso? Sempre você vai puxar as coisas boas para você. Você vai usar o poder ao seu favor. Então, você vai ficar negado. De uma certa forma, você está habitando com essa consciência emocional. Isso é só um exemplo de que possa acontecer. Às vezes você, por exemplo, você é um gerente de uma empresa, você tem uma pessoa que dá bem para um cargo bom, né, que ele desenvolve bem, tem uma certa consciência boa espiritual sobre aquela ideia que ele apresenta, tem uma consciência boa, mas você vê uma pessoa ali mais bonita, talvez, né, ou mais amigo, né, mais puxa-saco, por exemplo, aí você vai fazer o quê? Pular dele, porque ele está te apresentando um benefício emocional. Você compreenda isso de todas as formas. Muito bem explicado. Procurei questionar tudo isso para que vocês entendam de todas as formas, ok? Ou, né, todo mentor do corpo, ele vai ficar com a consciência elevada, né? Ou para a família, e sendo este o marido, ou para a sociedade, podendo representar um trabalho social, ou até mesmo uma funcionalidade ou um cargo de uma empresa privada, e representando postura dentro desta empresa, de acordo com a exigência local para formalizar este ideal de acordo com a empresa privada. Esta consciência elevada pode ser subconsciente de nossa própria consciência, ou seja, ela vai cair direto no relacionamento social e podendo ter repartição como está no contexto acima, podendo ser apenas um conflito social quando o mentor não souber relacionar o seu subconsciente, assim como o sentimento financeiro. É um exemplo bem especificado desse contexto, bem, bem, bem formal, ok? E se quiser, pode conciliar o subconsciente com a consciência crística, e de forma que a consciência crística ela pode estar habitado ou desabitado. Subconsciente. Eu tenho falado isso no blog anterior. Subconsciente é tudo aquilo que você se conscientizou com essa sociedade. Tudo aquilo que você aprendeu com essa sociedade. Não é uma tradição religiosa, não ou pode ser também, mas o que eu quero dizer é o seguinte: existe tradição, história bem antiga e está fora da nossa sociedade, fora da nossa realidade. Filosofia, né? Aquela filosofia antiga que as pessoas vêm trazendo como cultura familiar. Então, aquilo não, de uma certa forma,
nós apresentamos dentro dessa sociedade, ela vem para nós dessa forma, mas é aquilo que nós fomos aprendido com essa consciência, com essa emoção, com esse corpo, aquilo que nós estamos no exato momento. Quando você foi na escola, o seu pai te formou, você trouxe uma consciência religiosa, trouxe uma tradição de família. Então, aquilo que seu pai te apresentou nesse corpo, então é subconsciente. Por quê? A consciência, ela é uma intimidade entre o homem e Deus. É uma originalidade, ela é eterna, ela é durável, certo? Mas o subconsciente, ela vai representar coisas que nós apresentamos com esse nosso corpo presente, com esse nosso corpo emocional, certo? E que hoje em dia, né, ela veio trazendo tradições, cultura religiosa, veio trazendo, virou essa bola de neve aí, certo? Mas a nossa consciência, ela vai o nosso subconsciente é aquilo que nós aprendemos nesse corpo. Deus, de quando você começou a aprender a andar, né, você memorizou aquela caminhada, aquele passo, foi andando, foi andando. Isso significa subconsciente. Dos primeiros passos que você aprendeu, que seu pai ensinou, tudo que apresenta nesse corpo, certo? Tudo que nós apresentamos nesse corpo. A consciência ela é uma menção espiritual, certo? Muitos corpos conscientes que conseguem usar a sua consciência, ele não vai ter necessidade de fazer estudo bíblico, por exemplo, para aprender, né? Não vai ter necessidade muitas vezes de você, né? Entenda isso, né, certo? Eu ia dizer coisa aqui, mas não vou dizer não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: sempre vai ter o que você aprender com esse corpo físico e emocional, é sempre isso que vai dar uma ideia de subconsciente. Como eu estava tendo dito, quando nós trabalhamos na nossa consciência, ela não vai ter nada de sub, porque sub é questão emocional, questão física, sentimentos que você está memorizando desse tempo que você está habitado com a sua consciência interior, da sua consciência do corpo interior. Essa consciência do corpo interior, que as pessoas chamam de serafim, o subconsciente, por exemplo, você pode dar o nome dele de serafim e o subconsciente você pode tratar ele como querubins, que ele vai estar sempre na expressão visual. Compreenda isso. O serafim, eles são uma consciência espiritual divina, de Deus, diretamente de Deus. São tudo a sua originalidade, são origem. Você não consegue fazer uma menção, não consegue trabalhar o seu subconsciente se você não tiver essa consciência. Hoje o subconsciente é uma flexão, é o anticristo, é a consciência elevada, ela é muito, muito, muito flexionada. Mas para isso você precisa de uma consciência. Você precisa de quê? De um mentor. Você precisa de uma consciência do corpo interior para que você trabalhe isso, para que você transborde. E aí você vai trabalhando subconsciente. O que que eu quero que vocês entendam? Às vezes, por exemplo, eu fico, né, eu fico querendo relacionar minha consciência para mim fazer um estudo em específico, né, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Então, eu vou treinar minha consciência sobre aquilo que já tem. Aí, tudo aquilo que eu aprendi já vai estar no meu subconsciente. Subconsciente. Aí eu vou lembrando isso, eu vou praticando e vou lembrando, vou desenvolvendo ele. Chega um momento que ele vai se tornar totalmente consciente dentro de mim. Ele vai fazer parte da minha consciência, porque a minha habilidade mental vai estar bem conscientizada, bem certa daquilo. Então ela já vai renovando de uma certa forma. Ou seja, é uma mediação, né? Se você for trabalhar dentro para a sociedade, você se tampa os seus olhos direito e vê com os olhos esquerdo, por exemplo, aí fica subconsciente. Às vezes você quer viver a sua vida pessoal, você tampa o esquerdo e você vê com o seu olho direito, você tem uma consciência. Se essa consciência for espiritual, você pode ser amplo, trabalhar de todas as formas. Compreenda isso de todas as formas, ok? Que é muito importante. Vou fazer a 30ª parte. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito, que isso é importante, ok? Se inscreva neste canal e sinaliza esse vídeo, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito.
Obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.